Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. É sempre muito bom estar aqui com você, falando sobre literatura, sobre livros, sobre escrita e tantas coisas que a gente tem abordado aqui nesse canal. Eu quero perguntar para você, quando você está escrevendo, você que é escritor, que é escritora, que ama escrever, ou até você que gostaria de escrever e ainda não começou, mas se você estiver rabiscando alguma coisa, estiver pensando em alguma história, eu quero perguntar para você o seguinte: o quanto você pensa no seu leitor? Você já parou para pensar nisso? Quanto você pensa nele no momento que está escrevendo? Eu até imagino que uma das respostas é dizer o seguinte: eu nunca penso no leitor. Sendo bem sincero, eu nunca penso no leitor. Porque dá para entender, né? Você está num fluxo criativo, você teve uma ideia criativa, você está produzindo uma história, está produzindo um texto, seja de não ficção, e você imagina que alguém vá se interessar por esse texto, por essa história. Mas eu quero convidar você a pensar melhor e pensar mais no seu leitor. Porque lá na frente você vai precisar dele sim para que o seu livro, o seu texto possa ter uma vazão, possa ter uma demanda, possa ter pessoas interessadas em que esse texto seja lido. Uma das coisas que eu tenho dito repetitivamente é você, primeiro, não só ter um público, criar um público, mas também manter um público. Então, através deste público, você vai poder passar os seus textos adiante e mostrar toda a tua produção. Mas eu acredito que somente ter o público e pensar nesse público na hora de vender não é o suficiente. Você tem que pensar nele também durante a escrita. Então, por exemplo, como é que esse público vai receber esse texto que você está escrevendo? Então, é uma coisa a se pensar durante o processo de escrita. Aquilo que eu estou escrevendo realmente fica claro? Ou aquele meu público vai entender, vai se conectar com esse tipo de texto? E lembrando que o que faz as pessoas se conectarem é a emoção. Você consegue trazer a pessoa para o seu lado, para o seu texto, a partir do momento que as pessoas se conectam emocionalmente. E aqui também vem toda aquela construção clássica de textos, quer dizer, um texto coeso, um texto coerente, com uma sequência lógica de eventos, de acontecimentos. Falando em textos em geral, pode ser ficção ou não ficção. Então, se for uma ficção, uma narrativa que tenha uma sequência lógica, por mais que essa sequência possa ser invertida, mas que tenha uma lógica, que tenha uma coerência para que o leitor possa seguir e entender o que está sendo feito. A mesma coisa na não ficção, que as pessoas têm uma sequência lógica de pensamento, de construção, quer dizer, elas começam de um ponto e você vai conduzindo elas até chegar à resolução, a tudo aquilo que você quer explicar no objetivo do seu livro. E eu percebo que muitas vezes os textos não são considerados na perspectiva do leitor. O autor esquece completamente que vai existir uma pessoa que vai ler. É uma questão do autor ser bastante egocêntrico, né? Nós, autores, escritores, somos egocêntricos. A gente pensa na gente, a gente tem uma ideia genial, a gente tem um assunto que a gente quer abordar e a gente aborda isso da maneira que tem que fazer. Nenhum problema em relação a isso. Mas, em algum momento, sim, você vai ter que pensar no teu leitor, né? Como ele vai receber isso e que impacto isso vai ter na mente, na vida, enfim, naquilo que você espera na vida desse leitor. E um bom exercício, é um exercício antigo, bastante usado, é justamente você se colocar no lugar do leitor, né? Então, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu construí, toda aquela narrativa ou aquele texto que eu escrevi,
se eu fosse o leitor, como eu entenderia isso? Ou como eu gostaria de entender isso? Já me aconteceu, e muitas pessoas também já comentaram comigo, da pessoa dizer assim, olha, eu gostaria tanto que tivesse um livro, um texto que falasse disso, né? Eu falo o seguinte, bom, então, se não existe esse texto, tá aí a dica para você escrever sobre isso. E são questões que eu falo para mim mesmo, olha, eu gostaria que alguém abordasse tal coisa. Bom, se ninguém abordou, então fica a dica para mim mesmo de que eu posso abordar isso. Então esse é um exercício que a gente pode se fazer também em relação ao que a gente escreve. É aquilo que eu gostaria que um outro autor tivesse colocado no texto? Eu consigo entender isso facilmente ou da forma que eu estou construindo faltam elementos, as coisas são puladas, é uma narrativa que tem muitas falhas, que você não consegue entender de onde vai, para onde foi e assim por diante. Então, se colocar no lugar do leitor, se fazer as perguntas que um leitor faria, é de grande ajuda. Eu acho que resolve muito dos problemas que você teria em relação aos seus leitores. E aqui também está uma grande chave para um dos problemas que os autores têm, que é a falta de confiança. É pensar assim, o que as pessoas, no caso o leitor, o que as pessoas vão dizer do meu texto, né? Então a questão da crítica. Uma vez que você escreva com confiança, que você saiba que você abordou os elementos necessários para ser entendido, compreendido, fazendo diferença com seu texto, eu tenho certeza que você vai deixar de ser um escritor com dúvidas, inseguro, e vai ter muito mais certeza em relação àquilo que você escreve. Porque, afinal de contas, você cobre os buracos, você cobre os furos onde você poderia ter alguma crítica que destruísse o seu trabalho, que destruísse a forma como você construiu o seu texto. Então, você pensar no seu leitor também tem esse aspecto de você construir um texto com o qual você se sente seguro, com o qual você tem certeza que isso está bem feito ou da melhor forma que você poderia fazer, mas que não tem grandes problemas e que você não vai ser criticado por isso. Então vou repetir a pergunta que eu fiz lá no começo. Com que frequência você pensa no seu leitor? Então, a ênfase que eu dei lá no começo foi justamente de você pensar no seu leitor, no processo de escrita, como esse texto vai chegar até ele, de você se sentir confiante com o seu texto, justamente porque você blinda ele de críticas pesadas, porque você passa a ter certeza de que seu texto está bem construído e bem feito. E a outra questão em relação a essa pergunta é também em relação à construção do seu público. Então, com que frequência você pensa no seu leitor, também no sentido de construir o seu público. Então, é um aspecto que precisa sempre ser lembrado. Onde você está buscando o seu público? Como você chega até ele? Como você alcança ele? Qual é o gancho que você joga para esse público vir, né? Para que ele possa passar a conhecer o seu trabalho, aquilo que você escreve e passa a seguir você. Então, sempre é preciso estar em busca do seu público. É preciso pensar nele. É preciso escrever para ele de uma forma com muita frequência. Então, aquele escritor que escreve um livro só e fica anos e anos e anos enrolando para lançar aquele um livro, quer dizer, ele não consegue ter público. Por quê? Porque ele simplesmente não consegue lançar nada. Então, por mais que você esteja trabalhando, e essa é uma dica bastante importante, por mais que você esteja trabalhando em um grande projeto, e eu sei que um grande projeto leva tempo, ao mesmo tempo escreva coisas menores, escreva artigos, escreva assuntos para blog,
que você possa divulgar nas suas redes sociais, que você possa estar em contato com as pessoas e elas já estejam lendo você. Porque se você esperar para fazer o seu público somente naquela sua grande obra, primeiro, vai demorar muito, as pessoas vão esquecer de você, porque elas precisam ser alimentadas continuamente, e elas vão esquecer você e simplesmente quando você lançar, você vai ter que fazer tudo de novo, todo o trabalho novamente. Então, alimente o seu público, pense no seu leitor dessa forma também, ele precisa receber doses diárias, se possível, pelo menos semanais, de informações suas, de textos seus, de qualquer coisa que possa manter essa pessoa por perto, tá bom? Espero ter ajudado a você pensar melhor no seu leitor, tá? Cuide dele com carinho, não deixe ele se perder pelo caminho e sempre pense muito bem na hora de escrever e na hora de publicar e na hora de criar seu público. Um grande abraço, até mais.